Semana 4, dia 6. Suprimento matinal. FP 2/2. Tornai plena a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo amor, unidos de alma, pensando uma só coisa. FP 3/1. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não é incômodo para mim, mas para vós é uma segurança. A dissensão entre os filipenses se devia ao fato de não estarem unidos na alma, de não pensarem a mesma coisa na mente, a parte principal da alma. Parêntese que abre ponto, parêntese que fecha. Tinham Cristo no espírito mediante a regeneração, mas não o tinham na alma mediante a transformação. Somente quando Cristo saturasse e ocupasse toda a sua alma é que eles poderiam tornar-se um em alma. FP 2/2, nota 5. Leitura de hoje. Durante anos falamos sobre a experiência de Cristo e o desfrute de Cristo, mas não vimos a maneira pormenorizada de desfrutar Cristo. Portanto, tenho o encargo de dar várias mensagens sobre a maneira de desfrutar Cristo. A fim de o desfrutarmos, temos de lidar com todas as partes da nossa alma, especialmente com a nossa mente. Se a nossa maneira de pensar for tratada, teremos o paladar adequado por Cristo e o experimentaremos e desfrutaremos. Não apenas comeremos, mas desfrutaremos o que comemos. Se desfrutamos ou não a comida que comemos, isso depende do nosso paladar. Quanto a Cristo, o nosso paladar está principalmente relacionado com a nossa alma. É por essa razão que, quanto à experiência de Cristo e ao desfrute de Cristo, temos de lidar com as várias partes da nossa alma. CWWL, 1978, volume 1, The Experience of Christ, pp. 341 a 342. Para ser nosso pastor vivo, é necessário que Cristo habite em nós, como o Espírito que dá vida. Parêntese que abre ponto, parêntese que fecha. Para ser nosso pastor, Cristo tem de estar conosco, até mesmo em nós. Muitas vezes ele nos acompanha para nos fazer voltar. Considere como o Senhor foi o pastor para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles iam numa direção, mas o Senhor foi com eles para fazê-los voltar e ir noutra direção. Lucas 00:15 diz: Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, ele lhes perguntou sobre o que falavam. De certo modo eles repreenderam o Senhor quando disseram: És tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabes das coisas que nela sucederam nesses dias? V. 18. Então o Senhor perguntou: Quais? V. 19. Após caminhar juntos um pouco, eles o constrangeram a ficar com eles. V. 29. Quando ele tomou o pão e o abençoou, partiu e passou a dá-lo a eles, então os seus olhos foram abertos, e o reconheceram. VV 30-31. Esse é um exemplo do apacentamento do Senhor. Às vezes o Senhor nos apacenta da mesma maneira que apacentou os discípulos no caminho de Emaús. Também podemos dizer-lhe coisas sem sentido ou fazer-lhe perguntas absurdas. Podemos até mesmo repreendê-lo, e pode parecer que ele não sabe do que falamos. Muitos podem testificar que o Senhor os apacenta dessa forma. De acordo com as palavras de Pedro em 1 Pedro 2:25 da manhã, Cristo é também o supervisor de nossa alma. O Novo Testamento revela que o supervisor é o presbítero e o presbítero é o supervisor. Em 5:1-3 Pedro diz algo aos presbíteros sobre apacentar o rebanho de Deus. Qual é a função do supervisor? A palavra grega traduzida por supervisor significa alguém que supervisiona uma condição ou situação específica. Essa palavra parece indicar alguém sobre nós que nos supervisiona e olha o que fazemos. No entanto, de acordo com a experiência,
O Senhor, como o supervisor, é aquele que cuida de nós. O fato de nos supervisionar significa que Ele cuida de nós. Como supervisor, o Senhor não nos controla ou nos governa. Ele cuida de nós, assim como a mãe cuida do filho. A mãe supervisiona o filho com o propósito de cuidar dele. Ela deseja cuidar de todas as suas necessidades. O mesmo ocorre com Cristo como nosso supervisor. Estudo Vida de 1 Pedro, pp. 188 a 189.